Bom dia a todos. Me escutam? Como é que eu sei aqui se vocês estão me escutando? É meio estranho aqui essa história aqui, porque a gente está falando, mas não está vendo as pessoas. Estou vendo que o Bruno entrou aí. Bom dia, Bruno. Bom dia, Breno, Eduarda. Vocês me escutam bem? Como é que está aí a questão do áudio? Consegue visualizar aí a minha tela? Pergunto porque eu não consigo escutar vocês, é óbvio, né? Mas a gente vai aqui bater um papo com vocês daqui a pouco, tá bom? Então eu vou colocar aqui a apresentação, tá aqui, vou expandi-la. Vamos ver aqui se eu consigo acompanhar pelo outro Facebook, porque no caso aqui eu estou vendo só minha tela, né? Então tem que se ligar aqui onde é que eu vou acompanhar, porque é massa também essa interação com vocês, né? Mas que realmente é estranho, confesso a vocês que é. Viram os slides aí? Eu saí da tela, mas mais para saber se vocês viram a tela de abertura do material. Esse material eu vou disponibilizar para vocês depois, tá ok? Um beijo aí, Adelaide, Bração, Ismael, Júlia, linda, tá aí também, né? Vamos já começar, respeitar o horário, né? Já são 11 horas. Daniel, um forte abraço, Bárbara, Bianca. E aí, Vinícius, um abração, Vinícius, aí do projeto Geoparque Poço de Caldas. Forte abraço, meu amigo. Vamos falar um pouco de geologia também, né? Em cima de geoparques. Heloísa, Daiane, tá? E aí, posso começar? Como é que vocês estão aí? Estão preparados para a gente bater esse papo nesses próximos 50 minutos? Para mim são 11 horas, né? Tá virando aqui o relógio. Maria Angélica, um abraço. Heloísa. O áudio tá baixo, Daiane? Será que você não tem que, como a gente diz aqui no Nordeste, altear um pouco, não? Aumentar um pouco aí no seu computador? Nesse que eu estou usando aqui, ele está, a princípio, no máximo. Obrigado, SBG. Vou agradecer, obviamente, daqui a pouco. Né? Carolina, nossa CP, tá? Um beijão, Carol, Aline. E aí, vamos começar a brincadeira? Como é que a gente sabe aí quantas pessoas estão aí? Ansioso, Breno? Não, Breno, não me dê essa responsabilidade não, meu amigo. É, tô brincando, vamos conversar aqui. Tá? Ah, achei aqui, ó, no Face aqui. Dá para ter uma ideia aqui com vocês enquanto eu apresento. Pronto, ficou massa agora. Então vamos lá, vamos expandir a apresentação e vamos começar a brincadeira aqui com vocês, tá ok? E aí, bom dia a todos mais uma vez, bom dia a todas. Confesso que estou muito feliz por essa oportunidade, mais uma vez, ter a possibilidade de popularizar conhecimento geológico, né? Isso é algo que me fascina. E antes de falar sobre a importância da geologia no conceito de geoparques, né? No caso aqui em especial o geoparque Aspirante Seridó vai ser usado como estudo de caso, eu queria deixar aqui minha gratidão, minha forte admiração, mas principalmente beijos e abraços a duas pessoas que eu admiro muito e que hoje, junto com os demais que compõem a diretoria da SBG, estão aí, né, colocando a geologia no seu devido lugar. Então, eu sou muito grato a Simone, né, a nossa presidenta aí, que está à frente dessa batalha. Simone, assim, né, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, tá? Sinta-se beijada e abraçada, estamos juntos, né? E quero também estender esse agradecimento ao meu amigo Fábio, né, que está aí também na SBG. Fábio, muito obrigado pelo incentivo, muito obrigado pela parceria, né? E muito obrigado pelos ensinamentos tecnológicos. Felizmente, na última segunda não foi possível. Também peço desculpas a todos aqueles que estiveram presentes na segunda e, infelizmente, né,
muitos se organizaram com aquele horário e tudo, mas não deu certo. Mas eu acredito que hoje a gente vai até o fim. Fábio, valeu essa força, irmão. Forte abraço aí. E vamos lá. Vamos falar da geologia, né? Dentro desse conceito, meu nome é Marcos Nascimento, sou professor do Departamento de Geologia, faço parte da pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica e na pós-graduação em Turismo, todos aí dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ok? Bem, pessoal, a gente vai falar sobre geoparques, só que não tem como a gente colocar o carro na frente dos bois. Então, antes de falar de geoparque, eu vou ser bem breve e falar dos outros 4Gs. A gente, dentro do contexto da nova temática, da nova área da geologia, chamada geoconservação, né, a exemplo do que é petrologia, do que é geologia estrutural, hidrogeologia, geoconservação hoje está dentro de, né, uma área que a geologia abraça. A gente tem, antes da necessidade de falar de geoparque, falar rapidamente de geodiversidade, de geopatrimônio, né, que é o patrimônio geológico, geoconservação e geoturismo, tá? Porque os quatro, trabalhados de forma organizada dentro dessa nova forma de gestão territorial, finda, né, chegando no geoparque. Agora, é importante deixar esse recado. Os 5Gs e as técnicas, metodologias, discussões, estudos de caso passam obrigatoriamente pela presença de um geólogo. Então veja o quão é importante vocês, principalmente os estudantes, seja de graduação, pós-graduação, vejam o quão é importante essa temática, tá? Porque o mercado está se abrindo aí e geólogos com esse conhecimento vão ser chamados, ok? Bem, tem vários conceitos para geodiversidade. Dentre eles, eu uso aqui um que é do pessoal do Reino Unido, que é a variedade de ambientes, fenômenos e processos que vão dar origem ao que nós chamamos de elementos da geodiversidade, que são os minerais, as rochas, o relevo, os fósseis, solos, outros depósitos superficiais. Né? Conceitos mais recentes colocam a água também dentro dos elementos da geodiversidade. Tudo isso é base, é suporte para a vida na Terra. Então, preste atenção, biodiversidade não é só o produto, não é só o mineral, a rocha, mas também os ambientes, os fenômenos, os processos que vão gerar. Quando a gente tem isso em um afloramento, e afloramento é do nosso conhecimento, né, da geologia, né, e esse afloramento, ele, como um local de interesse geológico, representam essa geodiversidade e contém nesses locais de interesse valores excepcionais e patrimonial, a gente passa a falar de patrimônio geológico. Então, na realidade, isso aqui eu estou usando, né, a referência do amigo Borba, lá do Rio Grande do Sul, o André Borba, em um dos seus trabalhos. Ele fala que geopatrimônio compreende o conjunto de geossítios de um território, pode ser um país, um estado, um município, uma unidade de conservação, pode ser sua área de mapeamento de TCC, de trabalho de conclusão de curso, ou de mestrado, doutorado, pode ser também a sua área de mapeamento geológico dentro de uma disciplina de campo, né? Você tendo esses locais de interesse mapeado, tá? E isso tendo valor excepcional e patrimonial, você tem efetivamente o geopatrimônio. E aí existe uma formulazinha, um cálculo chamado valor mais ameaça, que significa o quê? Significa necessidade de proteção. E aí a gente entra no terceiro G, que é a geoconservação, que na realidade são medidas de proteção que visam conservar de significativos aspectos e processos geológicos, geomorfológicos, do solo e hídrico, mantendo essa geodiversidade, a sua evolução natural e os seus aspectos e processos. Então, a gente agora está protegendo aquilo que tem valor, que é o geopatrimônio, que por sua vez são características excepcionais e patrimonial de uma geodiversidade. E aí, com isso, a gente pode lançar mão de uso desse patrimônio geológico, dessa geodiversidade. Esse uso se dando à luz do turismo e da gestão territorial. Então, a gestão territorial a gente vai deixar para daqui a pouco, é o principal mote do nosso bate-papo aqui. E o 4G a gente chama ele de geoturismo. O que seria geoturismo? Atividade do turismo que usa a geodiversidade ou o patrimônio geológico e vai buscar protegê-lo, tá, por meio da geoconservação, da
sensibilidade ao visitante e entender que patrimônio geológico é aquele, tá? Através de uma interpretação que leve essa informação de maneira acessível ao visitante. Simplesmente o geoturismo ajuda muito nós da área de geologia a fazer com que a paisagem não seja apenas contemplada, mas sim entendida por quê, como e, por exemplo, quando ela se formou. Ok? Então, isso são os 4G. A gente pode pensar em tratar isso depois com mais calma. Não é agora, efetivamente, tá? Mas o que é que a gente quer falar agora? Tentar responder essa pergunta aí para vocês. O que é um geoparque? Né? E aí a gente traz já nos slides exemplos de geossítios do território do Geoparque Seridó. Antes vocês viram o geossítio Mirante, né, de Santa Rita, aqui estou com o geossítio Pico do Totoró. Na verdade, pessoal, é o seguinte, geoparque, ele, em primeiro lugar, não é geológico, tá bom? Então já tire da cabeça que esse geo que antecede a palavra parque é geologia. Não, esse geo é terra, é a Gaia, é a Pachamama, né? É a terra como um todo. Também não é um parque no sentido usual da palavra, aquele parque delimitado que você paga o ingresso e entra, e nem um parque no sentido do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC. Geoparque, pessoal, é um conceito holístico e multidisciplinar, e que vai incluir aí processos, né, ou melhor, um projeto de desenvolvimento regional. Basicamente é isso. Mas nesse território, você promove atividades científicas, educacionais, turísticas, sempre adequada à linguagem a um público leigo, tá? É uma linguagem adaptada, né? Afinal a gente não pode ficar aqui falando no geologuês. No território ocorrem atividades relativas às belezas naturais e culturais. Um fato importante, continuam todas as atividades normais da economia, essas não param, ok? Isso tem que promover, né, o desenvolvimento do território, promover principalmente a fixação da população local, porque isso é o mote principal. Tudo isso é feito para a população, tá? E, obviamente, estimular o desenvolvimento socioeconômico e cultural, pensando nessa visão conservacionista e buscando também atingir gerações futuras. E aí, professor, pergunta simples. Conceito de geoparque. Então vamos usar o conceito do Programa Internacional de Geociências e Geoparques da Unesco. Então vamos prestar atenção aqui para vocês entenderem bem. Geoparque, na verdade, são áreas geográficas únicas. Então eu já paro aqui para fazer vocês entenderem que área geográfica única significa aquele território tem que ser único, tem que ser diferenciado dos demais, tá? Não pode ser repetido em outros locais. Tem que ser áreas unificadas, e aqui a gente fala, por exemplo, de territórios que têm mais de um município, como área limite, 2, 3 ou mais, esses municípios têm que estar interligados entre si. Nessa área, você vai ter que ter locais e paisagens, e aí está grifado, de significado geológico internacional. Então, a sua geologia dentro do território tem que ter, pelo menos um desses locais, valor internacional. Como é que se mede isso, Marcos? Existem vários métodos, várias técnicas aí na literatura, tá? Que apontam para essa relevância. E hoje a Unesco está trabalhando com vários geólogos da IUGS para criar uma metodologia própria. Né? Nós temos no território esse significado geológico internacional, eu vou mostrar eles daqui a pouco para vocês. Tudo isso tem que ser gerenciado com um conceito holístico de proteção e educação. Tá? Proteção, educação e desenvolvimento sustentável. São as 3 palavrinhas-chave. Tá? Estou me perguntando aqui se o geoparque é público. Né? Qualquer pessoa pode visitar. Sim, na verdade a gente vai falar lá na frente como é que são os modelos de gestão de um geoparque. Mas qualquer pessoa pode visitar. Ok? Além disso, o geoparque ele traz uma abordagem que o pessoal chama de bottom-up, quer dizer, de baixo para cima. Ele vem da sociedade, ele vem da comunidade e sobe e alcança seus gestores públicos, e não o contrário. E isso combina conservação com desenvolvimento sustentável, envolvendo as comunidades locais. Eu sempre friso isso. Não adianta ter um geoparque se a comunidade não é beneficiada com isso. Tá? Agora, tudo isso está se tornando cada dia mais popular no mundo. Tá?
A Unesco, em 45, quando criada, vários anos depois, criou 2 programas de proteção do patrimônio natural e cultural, o Programa da Reserva do Homem e da Biosfera, em 71, e o Programa do Patrimônio da Humanidade, em 72. O primeiro, foco mais na biodiversidade. O segundo, foco mais no patrimônio cultural. E aí faltava um com ênfase no patrimônio geológico, né? Essa vertente abiótica do patrimônio natural. E isso ocorreu em 2015, quando a Unesco criou o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, e é esse programa que certifica o território com o título de Geoparque Mundial Unesco. E aí vocês, né, se quiserem mais detalhes, vocês podem verificar aí no site da Unesco, na página de Ciências da Terra, tem lá o Programa Internacional de Geoparques e Geociências, depois tem um específico sobre geociências e, claro, o nosso, que é o específico de geoparques mundiais da Unesco. Tem várias observações, né? Estava esquecendo do cursor, desculpem. Tem várias observações aqui, você pode clicar e detalhar. Mas se você quer isso tudo bonitinho, mastigado e de forma mais apresentável e didática, faça o seguinte, fazer um merchan aqui. Depois que terminar o nosso bate-papo, vai lá no site do Congresso Brasileiro de Geologia e se inscreve no minicurso. Nós vamos ministrar um minicurso chamado Geoparques, Conceitos e Critérios de Criação, e você pode, então, fazer esse curso e se aprimorar mais sobre o tema, onde a gente destrincha não só esse site, mas traz várias novidades, tá bom? Não é o objetivo agora do nosso bate-papo, mas fica a ideia aí. Terminou nosso bate-papo, vai lá no site do Congresso e se inscreve no minicurso. Estão me perguntando aqui se geoparque e geossítio é a mesma coisa. Não. Veja, geossítio, se você parar para pensar, são seus afloramentos, são seus locais de interesse geológico que apresentam um valor excepcional e patrimonial dessa geodiversidade. Tem um mineral importante, uma rocha importante, uma estrutura, é uma paisagem destacada. Isso é um geossítio. É algo delimitado, né? Geoparque contém vários geossítios, mas geoparque é uma área, um território, onde nele estão inseridos afloramentos. Então, o geoparque, por exemplo, ele não é um afloramento. Nele contém esses afloramentos que nós chamamos de geossítio. Tá? Aqui é só para mostrar para vocês que tudo isso começou, em termos de rede, em 2000. Na verdade, o conceito começou no início da década de 90, alguns reportam a final de 80, em 89, lá na Alemanha, mas em termos de rede, de cooperação, começou em 2000 com territórios na França, Grécia, Espanha e Alemanha, com o pessoal do Alto Provence, de Lesbo, de Maestrado e de Vulcaneiro, onde eles se juntaram para discutir essa nova forma de gestão territorial e aí começaram a promover a cada 2 anos conferências internacionais. A primeira foi em 2004, ok? E aí vieram vários, 2004 foi lá na China, e ano retrasado foi em Trentino, na Itália, a 8ª conferência. Esse ano a gente vai ter a 9ª, vai ser em Jeju, na Coreia do Sul, mas ao invés de ser agora em setembro, foi adiado para novembro. São nessas reuniões que se discute os geoparques que já existem, né? Se aceitam novos geoparques e se trabalham os projetos a nível mundial. E aí vejam, com esse slide vocês percebem o quão isso evoluiu, cresceu em 20 anos. O que eram 4 geoparques em 4 países, hoje são 147 geoparques em 41 países. Na verdade, a gente pode até atualizar, são 148, porque na Nicarágua o Geoparque Rio Coco já foi oficializado, ok? E aí eu mando um abraço, se ela estiver aí, para a Mônica, que é a gestora lá do Geoparque na Nicarágua. Veja, se eu pegar esse mapinha aí e separar a Terra em 2 hemisférios, é óbvio e fica mais claro que o hemisfério norte tem uma concentração maior de geoparques na Europa, onde tudo começou, e também aqui na Ásia. Vejam que a Ásia tem 60 geoparques. Só a China tem 39. A Europa tem 75. Já o hemisfério sul, quer dizer, abaixo da linha do Equador, nós temos geoparques aqui na Indonésia, nós temos um geoparque aqui na Tanzânia, na África, e na América do Sul, estamos aí com 5. Né? Os amigos aqui do Geoparque Imbabura, um abraço aí para o Carlos, lá do Equador, né? Um geoparque aqui do vulcão, né? Conca e vulcão del Dago, lá do pessoal
do Peru, aqui o Manuel do Chile, um grande amigo lá da Universidade de Valdívia, está à frente junto com a equipe do Geoparque Cultracura, e no Uruguai vários amigos, né, trabalhando aí. Diego é um deles que está à frente, o Geoparque Grutas do Palácio. E nós temos, obviamente, um geoparque no Brasil dentro desse grande grupo de geoparques mundiais, que é o Geoparque Araripe. Então, veja, o Geoparque Araripe é efetivamente o único geoparque brasileiro que faz parte do Programa Internacional de Geoparques. Ok? Então, quando se fala que tem 10, 15, 20, 30 geoparques no Brasil, não. Geoparques no Brasil, certificado pela Unesco, temos apenas um, no sul do estado do Ceará, o Geoparque Araripe, para quem eu mando um forte abraço aos amigos, né? Ao Patrício, ao Rafael, ao Idalécio, ao Nivaldo, a vários que lá estão na labuta do dia a dia. Nós temos, além do Geoparque Araripe, dois aspirantes, né? Que é o Geoparque Seridó, que vocês vão ver daqui a pouco mais detalhes, e o co-irmão lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o Geoparque Caminho dos Quênios do Sul. Esses dois hoje são considerados aspirantes porque no final do ano passado eles submeteram a candidatura com a documentação para a Unesco. E esses documentos foram avaliados e aprovados. Então nós estamos no trâmite, ok? E os demais são conhecidos, categorizados como projetos, tá bom? Então essa é a sequência lógica. Então, deixando de lado um pouco a questão dos geoparques, ok? Vamos agora tratar sobre o Geoparque Seridó, tá bom? Por que o Geoparque Seridó? Porque é onde a gente já vem trabalhando nos últimos anos e é onde a gente fez todo esse trabalho inicial, onde a geologia teve mais peso. Então, me perguntando aqui, Geoparque, significado internacional. Quais são os critérios para a criação do Geoparque? Boa pergunta. São vários, tá? Dentre eles, existem 4 premissas básicas. A primeira delas é ter essa questão do significado geológico internacional, então isso tem que ser mapeado, eu vou mostrar para vocês como fizemos, né? Tem que ter visibilidade, tem que ter um modelo de gestão já colocado em prática, e aí para mim é um dos gargalos. Então, o Geoparque tem que ter um gerenciamento, um comitê de gestão que se utilize das legislações nacionais. Então pode ser um consórcio, pode ser uma fundação, pode ser um instituto, né? Pode ser uma ONG, mas isso tem que estar bem estruturado, com os seus cargos bem definidos, com uma estrutura financeira bem organizada para realizar diferentes ações. Tá? Então, visibilidade, gestão, patrimônio geológico a nível internacional. Tá? Vamos lá? E aí, onde é que a gente está? A gente está lá no extremo nordeste, né, seja do Brasil ou mesmo da América do Sul, num país gigantesco de mais de 8 bilhões e meio, né, quilômetros quadrados, num estado relativamente pequeno, que é o Rio Grande do Norte, com cerca de 53 mil quilômetros quadrados, e nele nós delimitamos, de acordo com a característica geológica, 6 municípios que, inseridos nele, nós temos 21 geossítios. São Cerro Corá, ao norte, tá? Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Então nós temos aqui 2.800 km², que contempla aí uma população de cerca de 106 mil pessoas, onde no nosso dia a dia nós tentamos alcançar todos esses 106 mil para explicar o quão o geoparque é importante e promove o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Nós estamos próximo de Natal, a 180 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, a 174 quilômetros de um aeroporto internacional. Então, em 2 horas, 2 horas e meia no máximo, a gente consegue adentrar o território. Então, veja que até a logística é facilitada. Geologicamente falando, a gente está aí no extremo nordeste da província Borborema, tá? Mais especificamente no que os colegas da CPRM chamam de subprovíncia setentrional. Nós temos aqui no extremo oeste o domínio jaguaribiano, dado por rochas paleoproterozoicas. Nessa porção central, o domínio Rio Piranha-Seridó, com rochas paleo e neoproterozoicas. E aqui na porção mais oriental, mais leste, o domínio São José do Campeche, também com rochas paleo e neoproterozoica, mas também caracterizada por um núcleo arqueano,
né, descoberto outrora aí pelo amigo Elton Dantas, lá da Universidade de Brasília. E vejam que o contorno do Geoparque Seridó se dá nessa região do domínio Rio Piranha-Seridó, contemplando aí cerca de 95%, e os outros 5%, ou até mesmo menos, se insere dentro do domínio São José de Campeche. Geologicamente falando, deixa eu pegar aqui mais uma pergunta, qual a maior dificuldade enfrentada pelo Geoparque Seridó para seu reconhecimento pela Unesco? São várias. Tá? A primeira é preparar um dossiê que convençam em 50 páginas o que é que nós temos de geologia, biologia, cultura, gestão, desenvolvimento regional e turismo. Então, isso foi um desafio muito grande que a gente conseguiu atingir, fora o formulário de autoavaliação e outros documentos. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, a gente está aí no aguardo da visita técnica de 2 avaliadores da Unesco, que provavelmente, provavelmente não, será adiado, não será agora entre abril e junho, na realidade maio e julho, tá ok? Mas esse é o primeiro desafio. Eu acho que os desafios vão vir sempre. O maior deles é uma palavrinha que eu vou usar lá no final, então espero chegar no último slide, mas por enquanto vamos ficar aqui na geologia. Geologicamente falando, quando um mapa tem muitas cores, isso é óbvio, né? Nós temos uma grande quantidade litológica. E aí a gente tem essa vantagem no Geoparque Seridó, porque nós temos várias litologias. E nós agrupamos de acordo com idade e tipos litológicos. Então nós temos o primeiro grupo, que é o embasamento, formado por rochas ortoderivadas, gnáceas e algognais, que tem seus 2,2 bilhões de anos. Depois a gente chega dentro de uma unidade paraderivada, são metamórficas como paragnáceas, mármores, calcilicáticas, metaconglomerados, quartzitos, xistos, que tem em média 650 milhões de anos. Tudo isso é intrusivo por granitos e dioritos, de 580 milhões de anos. Aí depois a gente vem com 2 pulsos vulcânicos, um sob a forma de diques, que são os diabases e basaltos de 130 milhões de anos, e outro como necks e plugs, com 25 milhões de anos. Finalmente, tudo é capeado por rochas sedimentares e por sedimentos. Tá? Um detalhe maior, você pode ver, inclusive, aqui nesse mapa, mais ampliado, tá? Aqui tem dizendo, outra pergunta, quantos geossítios é preciso para se considerar um geoparque? Ou não tem padrão? Olha, padrão, se você for para o formulário de autoavaliação, até tem. Porque eles só vão computar esse formulário onde você vai utilizar das informações, e é uma tabela que te dá um score no final, uma pontuação de 0 a 1000. Né? Se você disser que tem menos de 20 geossítios, você já começa sem pontuação. Se você te disser que tem mais de 20 geossítios, você já começa com 10 pontos. Mas isso é irrelevante a partir do momento que um cuidado grande tem que ser. Quanto mais geossítios, maior a questão do problema de gestão dos mesmos. Né? Então a gente tem o nosso exemplo, nós temos 21, mas, por exemplo, o Geoparque Araripe trabalha hoje, efetivamente, apenas com 9 geossítios. Apesar de eles terem vários outros, né, que estão trabalhando, e alguns novos estão sendo inseridos na listagem, né, como, por exemplo, o Geossítio Santa Fé. Okay? Então vamos para o nosso mapa. Vejam, nós temos pelo menos aqui 15 litotipos diferentes. Vai desde os gnáceos e algognáceos na porção central e norte, passando pelas rochas paragnácicas e quartzitas da formação Jucurutu, principalmente aqui na parte central, chega no quartzito e metaconglomerado da formação Equador, aqui no sul, na porção central, e os xistos e xistos de baixo grau, aqui em 8 e 9, formando a principal unidade. Fora isso, em 5, 6 e 7 são as suítes intrusivas. Aqui o vulcanismo Rio Seramirim, diques, ocorrendo aqui, tá? Formação Serra do Martim, são conglomerados e arenites aqui no topo. E aí você tem o vulcanismo Macau, 2 pequenos plugs aqui nessa região. E, no fim, sedimentos. Vamos dar uma passeada agora? Vamos visitar alguns desses afloramentos, né? Alguns desses geossítios. O primeiro dele é o geossítio Serra Verde. Vou tentar ser breve aqui, até porque já são 11h26. Tá? Esse geossítio ele é classicamente utilizado para a caracterização da granitogênese, da suíte intrusiva Dona Inês, mas ele tem associado ao aspecto petrológico, aspecto geomorfológico e paleontológico. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo um tanque que foram encontrados neles
fósseis da megafauna pleistocênica, principalmente fêmea de preguiça gigante. Aqui a gente está com um cruzeiro claramente geomorfológico, é o geossítio cruzeiro, ou melhor, a gente está com um geossítio que é claramente geomorfológico, chamado Cruzeiro de Cerro Corá. Nesse primeiro plano, a gente vê a unidade plutônica, né, matacões dos granitos, e lá ao final o contato com rochas sedimentares dado pelo planalto, né, pelo platô aqui da Serra de Santana, evidenciando aqui, no caso, arenitos e conglomerados. Aqui a gente tem um vale vulcânico, o geossítio, né, em rochas basálticas de 25 milhões de anos, que te dá a característica de disjunções colunares. Veja aí os poliedros pentagonais entrando na tela do computador de vocês. Cuidado aí, porque se fosse em 3D, está rafurando o nosso computador. Okay? Aqui outro mirante, né? Outro geossítio geomorfológico, que é o geossítio Santa Rita. Ele traduz a interpretação do padrão de relevo. Nós temos aqui depressão sertaneja nesse primeiro momento, né? Inselbergs e serras graníticas aqui no segundo plano, e lá atrás os quartzitos e metaconglomerados que eu mostrei no mapa geológico. Esse outro geossítio aqui é interessante porque ele traz para a gente geoformas, né? Então são formas particulares de relevo. Aqui nós temos o Pico do Totoró, numa formatura, né? Num formato triangular, e aqui o que seria para nós a Pedra do Caju, incluindo a própria castanha. Petrologicamente, nós temos aqui mistura de magmas. Aqui em escuro são dioritos e em claro são rochas graníticas, especialmente granito porfirítico. Tá? Uma outra pergunta aqui. A arqueologia está presente no Geoparque Seridó? Existe uma relação próxima com a gestão desses sítios pré-históricos? Claro. Né? Um geoparque, como eu disse, não é geológico, e nós integramos muito do nosso patrimônio cultural, vem antecipadamente com a descrição do patrimônio geológico, que eu vou mostrar já já em um dos geossítios. Um deles, geossítio Morro do Cruzeiro, patrimônio cultural com apelo religioso. No entanto, todos agora sabem e conhecem a história dos diques de pegmatita. Então aqui é um pedaço de um dique de pegmatita de direção N30 Este, cortando, vejam aqui, ó, xistos, padrões ortogonais de fraturamento, horizontal de alívio e vertical, e até bem pouco tempo isso não era reconhecido no ponto de vista geológico, mas apenas do ponto de vista cultural. Então são diques de pegmatito que ocorrem sempre na porção centro-sul do Geoparque e tem em torno de 510 milhões de anos. Aqui no Geoparque tem um diferencial de vários outros, né? Eu digo inclusive no Brasil, porque a gente não anda só no geoparque na superfície, a gente adentra também no interior da Terra. E esse é um dos geossítios que é valorado do ponto de vista internacional, principalmente em virtude da mineralização de scheelita, que ocorre hospedada em rochas calcilicáticas, associadas aí a mármores da formação Jucurutu. E o mais importante e interessante é essa relação entre o geoparque e a mina, porque tem a possibilidade dos visitantes, seja na ótica da educação, do turismo ou mesmo científico, conhecer justamente esse patrimônio geológico de valor internacional. Cânions desapertados, né? Aqui o rio Picuí, com toda a sua força, tempos atrás, esculpiu essa paisagem, denotando aí 30, 40 metros de paredões só de quartzitos. Quartzitos esses hoje que mostra para você o que era o protólito, né, os arenitos com inúmeras estratificações cruzadas, estratificações de baixo ângulo. Nós temos também aqui marcas onduladas. Então, são feições ainda que permitem essa caracterização. O geossítio Açude de Gargalheiras, né, o Rogério, colega que tirou essa foto, está em cima da Serra do Pai Pedro, do outro lado da Serra do Mirador, e aí você vai ver que um gargalo formado pelo rio Acauã, por isso que o nome do açude é Gargalheiras, né, formado por um intenso fraturamento, foi barrado 60 anos atrás por engenheiros, formando essa massa d'água e dando, né, o que beber, ou do que beber, para as populações aí da região. O geossítio Poço do Arroz está bem próximo da açude Gargalheira, são granitos, né, esculpidos, moldados, lixiviados pela ação da água e que foi palco para povos pré-históricos, haja vista aqui, por exemplo, a marcação de gravuras rupestres nesse material. Então, essa região aqui é intensamente
trabalhada por gravuras rupestres. Geossítio Cruzeiro de Acari, ok? Um geossítio científico clássico, é palco de aula para alunos de geologia da UFRN, da UFPE, da Federal de Campina Grande, da Federal da Paraíba, os alunos de engenharia de Minas, tá? Também serve como palco, sala de aula, os alunos dos IFs do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e aqui são granitos porfiríticos cheios de enclaves dioríticos, inclusive com megacristais aí de 6, 7 até 10 centímetros. As marmitas do Rio Carnaúba cortam esse granito, tudo que eu estou falando até agora, desses dois últimos geossítios, estão associados ao granito de Acari, mas o interessante aqui é o quão o aspecto fluvial esculpiu marmitas, grandes caldeirões, buracos, em virtude do forte turbilhonamento, e isso também foi palco para o pessoal nômade que fazia suas pichações, suas inscrições e gravuras rupestres nas rochas. Então, dentro dessas grutas, verdadeiras grutas, marmitas, caldeirões, é cheio de arte rupestre. Arte rupestre que é melhor exemplificada, né, e é o nosso carro-chefe na união do patrimônio cultural com o patrimônio geológico, é o geossítio Chique Chique, lá em Carnaúba dos Dantas. Você faz uma trilha de em torno de 1,5 km a 2, tem todo um aparato já em parceria com o IFAM para facilitar a acessibilidade a chegar ao paredão, e aqui você vai ver quartzitos com estratificações, com dobras, e que isso tudo foi tela utilizada para os pintores pré-históricos. Então, eles utilizaram desse momento, desse local, para fazer seus registros de caça, de dança, de luta e também, se quiserem ver, de sexo. Mas isso aí ficará para os próximos capítulos. Monte do Galo, geossítio cultural, com uma característica bem interessante, tá? Porque aqui as pessoas subiam e desciam e não sabiam onde pisavam. Hoje eles sabem que você está em cima de um mega corpo de pegmatito, com grandes cristais de muscovita, de biotita, de cafeodspato e também turmalina. O açude Boqueirão, essa característica do rio Seridó cortando a serra ao meio, abrindo o que nós conhecemos no interior de Boqueirão, favorece uma paisagem única. Paisagem essa que a gente associou a questões lendárias, e aí vocês vão entender porque aqui também é palco de onde está a princesa adormecida. E se vocês não reconhecem a princesa, eu vou mostrar para vocês agora. Então sigam a setinha. Aqui nós temos a testa, a região ocular, o nariz, aqui tem a boca, ela tem um pouquinho de um papo, aqui é o pescoço, aqui é a parte da frente. Eu vou pular o que seriam os seios, chego no umbigo, e se eu continuar, aí eu vou até onde não devo. Então isso, né, são feições geomorfológicas que depois do projeto Geoparque Seridó a gente vem contando isso para a sociedade. E a gente termina com o 16º geossítio, que é o Mirador, com esse sorriso, tá? Esperando os visitantes, metaconglomerados e quartzitos, associado a questões arqueológicas. Tudo isso está em cartões postais, ok? Contando um pouco da história, que se Maomé não vai à montanha pode ir a Maomé, tá bom? E para encerrar os geossítios, a gente veio com 5 novos, quando a gente ampliando, sempre o trabalho de geologia está sendo feito, o mapeamento continua e o inventário, pessoal, desse patrimônio geológico é o pontapé inicial, é o trabalho obrigatório. Não existe geoparque sem inventário. Não existe geoparque sem um trabalho sistematizado de levantamento desses afloramentos, com a identificação desse patrimônio geológico internacional, mas também nacional, regional ou mesmo local. E aí eu incentivo vocês também a estudarem a questão do inventário. E aí nós acrescentamos 5 geossítios. Tá? São eles: a nascente do rio Potengi. Então nós estamos aqui em algo que não é só histórico-cultural, mas também é geológico. Então são os arenitos da formação Serra do Martins, de onde mina a água e dá vida ao maior rio do Rio Grande do Norte, que é o rio Potengi, começando aqui em Cerro Corá e desaguando lá do lado do Forte dos Reis Magos, aqui em Natal, e com um fato interessante. É aqui onde foi batizado o estado, que chama-se Estado do Rio Grande, em virtude disso. Então a questão geológica também está sendo tratada, ok?
Tanque dos Poncianos, está aqui, granitos, no sopé da serra, 700 metros de altura, servindo também como mirante, vendo toda a depressão sertaneja. Temos também a Lagoa do Santo, né? Geoformas, aqui são enormes matacões de granito, com várias geoformas, uma delas é a Pedra do Sino. Serra da Rajada, um iceberg lindíssimo, com mais de 200 metros de altura, tá? De onde a gente tem a oportunidade de mirar 360 graus o Geoparque Seridó. O Geossítio Cachoeira dos Fundões, quartzitos cortados, vejam aqui, ó, ortogonalmente a foliação principal, diques de pegmatito, onde todo esse cenário foi palco para gravuras rupestres datadas de 6 a 9 mil anos. Tudo isso nós unimos numa coluna estratigráfica, quando eu digo nós, né, eu estendo meu agradecimento a Matheus Silva, isso está na dissertação do Matheus, ele fez lá na Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação da irmã, da amiga Kátia Mansur, e a gente fez porque também é obrigatório explicar para a sociedade, ou melhor, para a própria Unesco, quantos períodos geológicos nós temos dentro das unidades litológicas. E aí vejam, nós temos rochas, opa, eu acho que deu um spoiler aqui, deixa eu ver se eu volto. Será que não tem como voltar? Voltar, anterior. Vamos ver se eu... Opa, voltamos. Nós temos rochas paleoproterozoicas, rochas neoproterozoicas e cambrianas, onde se enquadram praticamente a maioria, né, dos geossítios, mas também nós temos rochas cretáceas, paleógenas, neógenas e terminando com os sedimentos quaternários. Então vejam que a gente está bem distribuído e isso conta a favor. Nós fizemos também, isso vai sair agora no livro Geodiversidade e Patrimônio Geológico do Geoparque Seridó, apoiado e patrocinado pela Febragel, o qual eu mando um forte abraço para o amigo Fábio da Febragel, é um dos autores do livro, sou eu, Matheus e o Fábio, e o Matheus achou por bem enquadrar essa geodiversidade em um dia. Então a gente pega, né, as rochas que ocorrem no Seridó, no Geoparque, e distribui ela dentro de um dia. Se a Terra começou em 4,6 bilhões de anos e nossas primeiras rochas começam a 2,25 bilhões de anos, então as 12 primeiras horas foram de calmaria, não tinha nada. Entre meio-dia e meio-dia e 48, apareceram as rochas gnáissicas. E aí teve toda uma calma e somente às 8h30 da noite é que vieram, né, as segundos, ou melhor, os outros litotipos. Primeiro com o grupo Seridó. Entre 8h50 e 9 horas da noite, as suítes intrusivas chegaram com gosto de gás, como a gente diz, né? Arrochando tudo. Entre 9h15 e 9h16 foram quando os pegmatitos chegaram. E aí, somente às 11h20 da noite, para ser mais precisa, 11h18, nós tivemos o primeiro vulcanismo. E aí, faltando poucas horas para terminar o dia, vulcanismo Macau, rochas sedimentares e sedimentos. Tá? E estão me dizendo aqui que a seta não mostrou o corpo da moça. Ó. Vamos ver se lá na frente a gente mostra de novo. Então, isso é a questão geológica, ok? Então, viram. Litologicamente falando, a gente é bem diversificado. Me perguntaram aqui, professor, o que será do Geoparque com a implementação de torres eólicas? Ah, será uma nova paisagem. Será uma nova paisagem onde a gente precisa ter esse cuidado, né, para poder não mexer efetivamente nessa paisagem. Então, inclusive no território está tendo essa discussão e a gente, enquanto Geoparque agora como consórcio, estamos começando a se inserir nesse diálogo junto aos órgãos ambientais, às prefeituras e ao governo do estado para favorecer com que esse patrimônio geomorfológico não seja afetado como um todo, ok? Pergunta aqui, qual o título do trabalho do Matheus? Pode disponibilizar? Posso sim. Mas é só você entrar aí, o título agora eu confesso que não me lembro de cabeça, mas se você buscar aí Matheus Lisboa Nobre da Silva, tá? Você vai achar a dissertação de mestrado dele. Como é feita a datação dessas pinturas rupestres? Aí aqui a gente lança a mão da metodologia do pessoal da arqueologia. Então a gente pega com base nas dissertações e teses da geologia. Tem gente que usa a beleza de um geoparque para ganhar dinheiro com a privatização. É crime, tem multa para quem faz isso.
Olha, dentro do território, como não há mudança do ponto de vista das atividades econômicas, um geossítio desse sendo particular, nada impede do proprietário cobrar a entrada. E, sinceramente, nós do comitê gestor somos a favor, desde que esse valor ele também possa utilizar para a conservação do geossítio. E isso já começa a ocorrer. Aquele geossítio chique-chique, por exemplo, se paga um valor, eu acredito que seja R$ 5, salvo engano, para visitante conhecer. E esse dinheiro ele é todo adequado ao uso de conservação e infraestrutura do geossítio. Os proprietários, inclusive, que são muito humildes, utilizam parte desse recurso para deixar trilhas limpas, para organizar a sinalização e, obviamente, outra parte para subsistência. Okay? Geomorfologicamente, aqui a gente tem um mapa de padrões de relevo dos geógrafos da CPRM, Marcelo Dantas e Rogério Ferreira. Ok? Foi definido vários padrões de relevo. Vamos mostrar apenas alguns aqui. Domínio de morros e serras baixas, no sul de Gargalheira. Os planaltos aqui a norte, na região de Cerro Corá. As chapadas e os platôs, vejam aqui, ó, denotando a característica de relevo sedimentar, as colinas dissecadas aqui no geossítio Serra Verde, com os matacões e blocos de granito. Mais recentemente, os colegas do campus de Caicó, do curso de Geografia, aqui eu mando um abraço para o Marco Túlio, né, Diniz e colaboradores em 2017 fizeram o mapa geomorfológico do estado e nós lançamos mão para saber como se comporta o geoparque dentro dessa característica geomorfológica. E vejo que nós estamos dentro de uma unidade morfoestrutural, chamada Cinturão Orogênico Brasiliano, e o geoparque está inserido dentro de duas grandes unidades morfosesculturais. Um é a Depressão Sertaneja e o outro é o Planalto da Borborema. E quando fazemos o recorte, vimos aí que são 7 subunidades, desde depressões, icebergs e compartimentos bem delimitados. Oliveira, em 2006, no trabalho de conclusão de curso que a gente orientou, e saiu também na revista da Terra Didática, tá? Nós fizemos um mapa geológico simplificado do Rio Grande do Norte, unindo diferentes litologias que têm características semelhantes. Para quê? Para facilitar os professores da rede municipal e estadual de ensino, quando a gente sabe que eles ensinam, seja no fundamental ou no médio, apenas os grupos de rochas, rochas sedimentares, ígneas e metamórficas. Então nós elaboramos esse mapa, demos um acréscimo à informação, o que é rocha metamórfica chamamos de ortoderivado e paraderivado, isso é bem explicado no material. As rochas ígneas separamos em plutônica e vulcânica, e as sedimentares em siliciclásticas e carbonáticas. Então, se quiserem detalhes sobre isso, vai lá no artigo do Oliveira e Nascimento 2018, eu acho, foi no começo de 2019, na Terra Didática. E aí fizemos o recorte para o Geoparque Seridó e vimos que nós temos rochas metamórficas orto e paraderivadas, plutônicas ígneas, vulcânicas ígneas e coberturas sedimentares. E aí separamos isso no espaço e no tempo. E aí, no espaço, quantificando, as rochas paleoproterozoicas metamórficas têm 2% de cobertura do território. Cerca de 70%, em sua maioria, são rochas paraderivadas, são os paragnais, são as calcilicáticas, os mármores. Né? 21,2% contemplam as rochas graníticas e dioríticas, 7,5% as rochas sedimentares e diques de vulcânicas, diques de pegmatitos, né, por ser representada de forma bem superficial, não foi possível fazer esse cálculo. Isso é interessante porque isso se torna didático para os alunos entenderem essa geologia. E por fim, em termos de mapa, para a gente entrar na última parte e encerrando o bate-papo com vocês, a gente tem um mapa de potencialidade de caverna, que também o Oliveira fez em 2016, na sua dissertação, ou melhor, no seu trabalho de conclusão de curso, e a gente vê que o grau de potencialidade de caverna para o geoparque vai de médio a baixo, mas isso está intrinsecamente ligado às rochas, que contêm esses abrigos, essas cavidades, porque são especialmente em xistos, granitos e quartzitos. A exemplo do abrigo das pinturas rupestres no geossítio Serra Verde, é um enorme, imenso matacão, onde sua base foi toda diminuída, e aí nós temos uma pequena gruta, um pequeno abrigo, onde traz uma surpresa fantástica quando você adentra
nessa gruta, que são as inscrições rupestres aí feita por pessoas que outrora já reconhecia essa geologia como algo importante. E em termos de nova área da geologia, a geoconservação vem com vários métodos. E dentre eles, vem com aqueles que servem para você trabalhar a tipologia, o interesse geológico e a relevância. E aí nós fizemos ao término do inventário. E a gente conseguiu identificar, em termos de tipologias, seguindo a metodologia das colegas lá da Espanha, que 38% dos 21 geossítios se comportam como pontos. Significa o quê? Locais que têm em torno de 1,5 a 2 hectares. Então, são locais pequenos. 31% são computados como áreas, então tem mais de 2 hectares de área, esses afloramentos, e 31% como viewpoints seriam, na realidade, mirantes, né? Locais de altitude que servem como miradouros. O interesse geológico ficou claro pelas imagens, que 57% é de caráter geomorfológico, mas 31% é petrológico, além de 6% para mineralógico e estrutural. E pegando a metodologia do amigo Ricardo Pereira, lá da UFBA, a quem eu mando um forte abraço, a metodologia dele mostrou para a gente que 50% dos geossítios são de relevância nacional. Aquilo que a Unesco preconiza, porque tem que ter pelo menos um geossítio de nível internacional, nós temos 12%. Na verdade, são 3 geossítios que têm relevância internacional. E os demais são categorizados como regional e local. Tá bom? Então, pessoal, vamos rapidamente, professor. O Geoparque não continua entrando na Paraíba. Discuta, então, incluindo outro estado. Não, nesse primeiro momento a gente não entrou na Paraíba. Sinceramente, trabalhar com um estado já é complicado, imagine 2. Né? Eu já visto aí os amigos dos Caminhos do Quênia do Sul, que estão fazendo isso muito bem. Mas nós priorizamos o patrimônio geológico que estava contemplado nesses 6 municípios, que são 6 municípios do Rio Grande do Norte. Mas nada impede, no futuro, nós ampliarmos, e a Unesco permite essa ampliação, colocando, desde que tenha valor patrimonial geológico internacional, regiões do estado da Paraíba. Então vamos lá. A gente achou por bem, eu poderia encerrar a minha participação agora, tá? Mas eu achei por bem, aí eu vou ser bem breve, eu peço desculpa a vocês, até porque já está terminando minha hora, falar como é que a gente integrou esse conhecimento geológico com a educação e turismo no território, ok? Então, primeira coisa, criamos um projeto macro chamado Os 5 Sentidos do Geoparque. Hoje ele é coordenado pela minha chefe, né, a coordenadora do território, a Janaína Medeiros, tá? E isso aqui leva geologia para as escolas. Então, trabalha tanto com crianças, ensino fundamental, ensino médio, mas também com os coordenadores, com os professores do território, explicando, obviamente, sobre os elementos da geodiversidade, minerais, rochas, fósseis. Estão me perguntando aqui, professor, como aproximar os alunos com a realidade da geodiversidade? Como professor na cidade do Rio de Janeiro, muitos nunca foram no centro da cidade. Realmente eu também não entendi muito bem, Elisa, essa pergunta. Mas vamos continuar e a gente vê se tem um tempinho no final, ok? Até porque eu já estou estourando o tempo. Vejam que isso aqui em sala de aula, mas a teoria se torna prática quando a gente vai para os geossítios mostrar ao vivo e a cores que geodiversidade é essa. Ali era em Currais Novos, aqui é Acari, o Adriano Campelo dando sua aula, tá? E aqui a Janaína, junto com o guia Genilson, parceirão lá em Serra Corá, levando os alunos para conhecer o Geossítio Serra Verde. Academicamente, todos os nossos trabalhos vão, né, para a vitrine, e aí uma delas são os congressos de geologia. Aqui é um outro Matheus, não é o do mestrado, isso aqui é do TCC dele, tá? Onde ele faz a avaliação quantitativa dos valores da geodiversidade no Geoparque. Aqui uma parceria internacional entre, então, projetos de geoparque portugueses e brasileiros. Aqui o amigo Luiz, quando nós estivemos no Congresso de Geologia lá em Salvador. A gente não fica falando só para geólogos. Aqui, né, exemplos de palestra com o pessoal da geografia lá na Federal do Ceará. Um abraço aqui para o amigo Rubson, lá do Departamento de Geografia. Tá? Então tem várias oportunidades a gente falar, vamos deixar para depois. Vamos entrar agora na questão do turismo. E aí, por favor, pessoal do SBG, fique à vontade para me interromper, tá ok? Se eu estiver avançando muito no tempo.
Por que eu quis falar de turismo? Porque é onde a gente pode chegar junto e até, de certa forma, responder o que o pessoal lá fez com relação de como aproximar os alunos da realidade da geodiversidade. Aqui eu estou falando com alunos de turismo, com turismólogos, com gestores. Tanto que o Marcelo Taveira, que é turismólogo, um grande amigo e professor do Departamento de Turismo lá da Federal do Rio Grande do Norte, me convidou para ser vice-coordenador de um plano municipal de desenvolvimento turístico, porque ele viu que o principal atrativo turístico desse município era a geologia. Então, eu me levei um susto na época, mas depois eu percebi que ele tinha razão. E aí nós contribuímos com o inventário e os planos municipais. Hoje nós fazemos parte de um polo turístico dentro do programa de regionalização do Ministério do Turismo, que é o Polo Seridó. A parte leste do Polo Seridó é justamente o Geoparque, tá ok? E isso favorece, veja aqui ó, a propaganda, divulgação dos municípios, onde ele lança mão de fotos dessa paisagem. Tá? O governo do estado, que é um parceiro assim, fantástico, a quem eu estendo aqui meus agradecimentos à Aninha, né, que é a secretária estadual de turismo, a Nayara, né, que está à frente aí das questões internacionais de eventos para a Improtur, a empresa de promoção turística, o Bruno, que é o presidente da Improtur, não mede esforços para ajudar o Geoparque e promover a interiorização. Vejo aqui, ó, a panfletagem, né, Geossítio Mina Brejuí, Geossítio Chique Chique, questão cultural. Né? A gente, não só eu, mas como toda a equipe e os gestores, vestem literalmente a camisa do Geoparque. Aqui a gente está num curso de capacitação de geoparques no Uruguai, visitando o Geossítio Grutas del Palácio, do mesmo nome, tá? Junto com a Denise Galfinco, que é a diretora da Unesco para Assuntos Latino-Americanos, e o nosso amigo Manuel lá, nosso irmão do Geoparque que procura. Pessoal, aqui a gente está só mostrando que essa geologia agora, ela foi transformada, sua linguagem, para um curso técnico de guiamento em geoturismo, onde nos últimos 3 anos já capacitamos mais de 120 guias no Rio Grande do Norte, e no próprio território do Geoparque, hoje tem 36 guias e condutores sabendo interpretar essa geologia, levando essa informação numa linguagem acessível para o visitante. E aí é interessante, eles não precisam ter mais o geólogo a tiracolo em todas as visitas, porque eles já foram capacitados para isso. E isso a gente vê na realidade, aumentando o número de visitantes no território, isso sendo promovido pelas agências de turismo, seja a Ecotur, a Aventura de Rocha, a AINA, que se lança mão dos geossítios, de fotos tematizadas dessa geodiversidade, essa é fantástica, né? Padrão inclinado de faturamento nos granitos, e, por exemplo, a Cauã, a qual eu estendo meus agradecimentos aqui a Paisito, porque um dos diretores, Jailson, Dilson, Mônica, que não mediram esforço em criar, por exemplo, 2 roteiros. Um olhar para o Geoparque Seridó e Arqueologia e Natureza desbravando o Geoparque. Né? Todos os 4, salvo engano, foram capacitados, né, com essa questão do conhecimento sobre minerais, rochas, fósseis, relevo. Então, eles têm propriedade para fazer o trabalho deles de guiamento. E aí, isso aqui é um exemplo que a gente está finalizando. Um hotel, né, dentro do território nos pediu, e a gente está cedendo, isso aqui é um banner gigantesco, que eles vão adesivar uma parede desse hotel, mostrando o quão essa geodiversidade é importante e que deve ser visitada, obviamente, com os guias, para que eles consigam contemplar, mas também conhecer essa geodiversidade que é ímpar no território. E aí, pessoal, indo para os finalmente, eu chego em 3 slides, que é onde a lágrima cai dos olhos. Por quê? Porque quando a gente entende que a população tomou gosto, tomou pé e compreendeu o quão o geoparque é importante para o desenvolvimento territorial. Então aqui eu vou usar 3 exemplos, mas temos vários. Aqui é um geoproduto com um outro detalhe, ele é gastronômico. Então você vai sentir o sabor do geoparque. Geoparque esse onde você pode comer um pedaço do Pico do Totoró, o vagonete da Mina Brejuí, tá? O vaqueiro. Você associa geologia, biologia com cactos e cultura. E isso é o pessoal da Duarte Atelier que produz e vende isso lá no território. Então, aí um grande abraço para a Carmen, tá?
que vem fazendo esse lindo trabalho. O Adriano Campelo, aquele que já estava se desdobrando lá com a educação, aqui ele está colocando a arte, né, um exímio artesão, produzindo material. Muitos perguntam, professor, esse chaveiro o senhor conseguiu aonde? Está aqui, ó, é o que tem na minha mochila. Foi o Adriano que fez. Tá? E o José Evangelista, que usando o refúgio, quer dizer, resto das pedreiras de quartzito, ele transcreve identicamente aquilo que está no sítio arqueológico para esse material e vende esses produtos como um artesanato único, e realmente é único. Você leva uma lembrança para casa e você não destrói o patrimônio geológico e cultural. Tá? Está aqui tudo junto, misturado, alguns dos exemplos dessa geodiversidade associada ao geoparque. Me perguntaram aqui, a região de Martins está sendo analisada para entrar neste ou se tornar um geoparque? Sinceramente, eu desconheço, tá? Essa questão de Martins. Sei que próximo a Martins tem um patrimônio, vamos dizer assim, espeleológico fantástico, mas não sei se há trabalhos voltados para a questão de geoparques, ok? Pessoal, quais são os atores que em parceria, já que a gente não faz esse trabalho sozinho? Tá? Eu estou apenas à frente de um setor. Né? Existem vários atores, o pessoal do turismo chama de stakeholders. Então, são as universidades, a federal, a estadual, as prefeituras, as secretarias de turismo, o Estado, órgãos ambientais, órgãos de cultura, o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, onde nós juntos, CPRM e o FRM, começamos isso dia 19 de abril de 2010, quer dizer, 10 anos lá atrás, né, Rogério? Se você estiver assistindo aí, um forte abraço, amigo. E, obviamente, agradeço também o Carlos Schopenhauser por ter aceitado a nossa ideia de descer a Serra de Santana e ampliar o geoparque para essa região mais ampla. Essa turma que está junta, todas, né, congregada dentro de um modelo de gestão, o qual foi definido como um consórcio público intermunicipal, que tem uma Assembleia Geral. Separado desse consórcio, temos dois comitês, o comitê técnico, o comitê territorial, onde a coordenação é dada pela Janaína, e um comitê científico, onde o coordenador sou eu, junto com mais de 16 pessoas de diferentes áreas, geógrafos, advogados, turismólogos, administradores. Tá? Juntos nós trabalhamos 5 vertentes: a conservação, a educação e o turismo, uma outra voltada para a comunicação e marketing, e uma voltada para a questão de legislação, ok? E esses 3, que são os carros-chefes de qualquer geoparque, tem um representante em cada município. Então, cada município cedeu um profissional para trabalhar diretamente com as ações do geoparque, junto com o comitê técnico. Bem, pessoal, quais são os passos para o futuro? Não vou ler tudo isso, vou ficar com a primeira palavra: comprometimento. Esse sim é da maior importância. Se não tiver o comprometimento, não tem geoparque. E quando eu falo comprometimento, tá, ele não vem só dos gestores públicos. Ele vem da sociedade civil, ele vem dos cientistas, dos pesquisadores, da comunidade em geral. Então, se a gente não tiver comprometimento e trabalhar em rede, de mãos dadas, promovendo conservação, educação e turismo, não adianta nada sensibilizar o poder público e privado, criar novas parcerias, envolver a comunidade, infraestruturas e atividades, ter uma base financeira segura, não adianta nada disso. Tá? Então, essa é a palavrinha-chave. Antes de falar das nossas redes sociais, eu quero que vocês entendam que geoparque é um mundo, tem muito mais coisa. E eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Geologia por ter criado uma comissão de geoparques para a gente tratar sobre isso à luz do Brasil. E essa comissão, presidida pela amiga Marilda, lá da Universidade Estadual de Feira de Santana, a quem eu mando também meu forte abraço, né? Eu estou nessa comissão também, né? Coordeno a parte de publicação e divulgação. A gente vem trabalhando junto com vários conselheiros, representantes dos núcleos regionais da SBG, nessa divulgação de geoparques no Brasil. E, por que não, no mundo, né? Então, eu parabenizo o excelente trabalho da Marilda,
Agradeço a Simone, né, a Fábio, por permitir, inclusive agora, né, que a gente prorrogasse por mais de 2 anos essa comissão, porque a nível internacional a gente está sendo considerado como praticamente o Comitê Brasileiro de Geoparque, que não é nossa atribuição, né, deixar isso bem claro. Mas pelo menos a gente está vendo que a gente está conseguindo fazer o dever de casa. Então, parabéns, Marilda, por conduzir tão bem nossa comissão. E aí eu peço a vocês que o seguinte: professor, foi muita coisa, algumas coisas eu entendi, outras não se preocupe, eu vou botar esse material para vocês. Mas se quiserem mais informações, negada, vai lá para o Geoparque Seridó nas redes sociais, segue lá, né? Vai lá no www.geoparqueseridó.com.br. Cuidado, a gente está, né, fazendo atualização do site, mas tem muita coisa, muito material didático lá. Nós temos nosso perfil no Instagram. Hoje mesmo a gente postou a live que a gente criou na segunda-feira, tá? Temos Facebook, temos um canal no YouTube, onde tem muito material didático, muito vídeo, que inclusive eu, enquanto professor, uso na minha sala de aula. Eu dou uma disciplina aqui sobre geodiversidade e geoconservação, tá? Temos coisas mais diretas e objetivas no Twitter. Em resumo, você não tem como deixar de conhecer o Geoparque e aprender sobre o Geoparque Seridó. Então, siga-nos aí, como dizem minhas meninas, eu estou quase que uma blogueirinha, mas curta nossos vídeos, siga nosso canal e clica lá no sininho para obter as novidades. Tá bom, pessoal? Para terminar, quem tem aí seu Android, terminou a palestra, depois se inscreveu no curso do Congresso Brasileiro de Geologia, vai no Android, pega o Google Play, baixa o aplicativo do Geoparque. Nesse aplicativo você, enquanto não pode visitar o território, na real, visita no virtual, tá? Então é bem interessante, é um aplicativo que a gente fez em parceria com o pessoal da empresa Júnior de Geologia, a Geólogo Júnior, a quem manda um abraço para o outro Matheus, o terceiro Matheus, e para a Lidiane, né, que encabeçaram esse projeto há alguns anos atrás. Eu acho que é isso, pessoal. Eu peço desculpa por demais, né, a SBG por ter avançado um pouco, né, mas tá aí. Meus agradecimentos, minha sincera, meus sinceros agradecimentos a Simone, a Fábio, né? Peço desculpa por não ter respondido tudo, tentarei pegar todas as perguntas que ainda estão em aberto para responder a vocês. Deixo aqui com vocês o meu contato, né? Os e-mails, Facebook, Instagram, o pessoal brinca. Tem muita cerveja, pessoal, mas também tem muita geologia, tá? Então vamos para o lado da geologia. Meu número lá na sala de trabalho, meu WhatsApp, meu celular. Beleza, pessoal? Eu acredito que seja isso. Peço desculpa aí por alguma coisa. Se liguem que vai ter o certificado, tá? Então corra atrás aí para obter o certificado de vocês. E por esses meus contatos vocês me acham facilmente. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos e tenham um excelente dia.